presença dele na nossa vida faz toda a diferença. Talvez você chegou aqui nessa noite dizendo: é a minha última tentativa. Mas o Senhor diz: era a sua, porque Deus não desiste de você. Deus não desiste de você. A sua causa não é sua, mas é do seu Deus, é do nosso Deus. Ele é santo. Aquilo que nós não conseguimos, que nós não podemos, Ele pode. E Deus diz para você nesta noite: Ele pode resolver o seu problema. Ele é maior do que o seu problema. Ele é Deus. Creia no poder do nosso Deus. Crer não é algo fácil, porque nós precisamos crer naquilo que não vemos. Mas aí você precisa de fé, porque fé é conseguir ver aquilo que os olhos humanos não veem. Creia em um Deus invisível, mas tão real na nossa vida, que Ele não precisa estar aqui fisicamente, mas Ele está aqui presente. Porque Ele é um Deus onisciente, onipresente, onipotente. É o Deus que cuida da nossa vida, que nos dá livramento, até mesmo aquele que nós nem temos conhecimento. O Senhor está te livrando o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom na nossa vida. Ele cuida de nós, da nossa família, da nossa vida pessoal, sentimental, profissional, espiritual. E às vezes só o que nós temos que fazer é crer. E é tão difícil. Creia, exercite isso na sua vida hoje. Esteja determinada a crer. Nada acontecerá se você não crer. Nada se moverá se você não crer. E nossa fé é testada nos momentos em que nós achamos que não vamos conseguir crer, porque senão não existiria fé. Você já parou para pensar o que é ter fé? Será que hoje, será que este momento, esta noite, esta semana, este mês, essa circunstância, será que agora é o momento de você exercitar a sua fé? Exercite a sua fé. Fé para muitos é loucura, para o mundo é loucura, mas para nós não. Creia em Deus, tenha fé nas promessas de Deus na sua vida. Nada é maior do que a promessa de Deus, nem a morte, nem a vida. Quando nós aprendemos a crer, tudo se torna mais fácil, mas não tem nada simples. Vocês vão entender por que eu disse isso. Quando você aprende a exercitar a sua fé, e aprende que não existe nada maior do que a promessa, nem medo você tem mais. Sabe aquelas pessoas que têm medo de morrer? No nosso meio tem pessoas que têm medo de morrer, mas isso é um sentimento ruim, negativo, que Satanás coloca no nosso coração. Deixa eu dizer algo para você: ninguém vai antes da hora. Você não vai antes de cumprir a promessa de Deus na sua vida. Nada é maior do que a promessa de Deus na sua vida. Nada é maior, nem a vida, nem a morte. Por isso não tenha medo. O verdadeiro amor que vem de Jesus, Ele lança fora todo o medo da nossa vida. Por isso, em nome de Jesus, você que está sentindo medo, angústia, você que está deprimido, em depressão, o Senhor nessa noite diz para você que todo esse mal está saindo agora, pelo poder do nome de Jesus, que atua na sua vida. Nada é maior do que a promessa de Deus. E Deus tem planos para você. Deus tem planos para cumprir na sua vida, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. E você não morrerá enquanto os planos de Deus não se cumprirem na sua vida. Creia nisso. Aleluia. O nosso Deus é um Deus de palavra, um Deus de promessa, e é um Deus que cumpre. Amados, antes que vocês se assentem, eu gostaria que vocês lessem comigo um versículo
que está lá no livro de Esther, no capítulo 9, no verso 18. Para aqueles que eu não dei boa noite, boa noite. Vocês que não estavam aqui no início, paz seja convosco. Nós estamos muito felizes em receber cada um de vocês. Alguns que vieram de tão longe, outros não tão longe, mas que também enfrentaram tantas dificuldades para estarem aqui uma segunda-feira, né? Um dia difícil para estar aqui, sair do serviço, sair de casa. Você que deixou as suas atribuições, mas eu tenho certeza, a sua expectativa, se estiver na pessoa certa, você sairá daqui abençoado. Não deposite a sua expectativa em homem nem mulher. Ninguém que está aqui em cima pode resolver o seu problema ou o seu anseio. Mas se a sua expectativa estiver em Deus, você sairá daqui abençoado. Você sairá daqui com a promessa de Deus na sua mão. Amém? Vamos ler. Esther 9:18. A palavra do Senhor declara assim: os judeus, porém, que se achavam em Susã, se ajuntaram nos dias 13 e 14 do mesmo, e descansaram no dia 15, e o fizeram dia de banquete e de muita alegria. Amém? Pode fechar sua Bíblia, pode sentar no seu lugar. Nós estamos no segundo encontro Alma Feminina Nacional do ano de 2016. Eu gostaria que, o pessoal está nos ajudando a que todas estivessem sentadas, tem lugar para todo mundo. Tudo foi feito organizado para que você chegasse aqui e tivesse um lugar para sentar. Nós tivemos que encerrar as inscrições na metade do caminho. Algumas pessoas ficaram chateadas conosco, mas eu peço a compreensão. Por quê? Porque é muito ruim você estar num lugar e não ter onde sentar. E quando nós tivemos esse problema aqui, é chato, porque quem está sentado, por mais que entenda que tem uma pessoa precisando mais do que você, às vezes a gente não percebe isso também. Então, o que nós queremos é proporcionar um conforto para todo mundo. Por isso eu peço que, vamos fazer silêncio e aproveitar o máximo que Deus tem para tratar nas nossas vidas. Só levante em caso de extrema necessidade, você não é proibida, nem proibido de levantar. Nós temos banheiros, água, mas faça só se for urgente. E aquilo que não dê para esperar. Para que você possa receber tudo que Deus tem para a sua vida. Eu tenho certeza que você que chegou aqui desde o início, quando foi dado o primeiro boa noite, você já sentiu a presença de Deus aqui neste lugar. Tudo foi preparado com muito carinho para que você chegasse aqui e se sentisse amada, se sentisse querida. Peço desculpa para vocês, caso vocês não tenham recebido um abraço de alguma das irmãs, mas eu tenho certeza que se elas pudessem, abraçariam todas assim, eu também. Mas se sintam abraçadas, se sintam acarinhadas, porque são muitas pessoas e eu quero agradecer todas vocês que nos ajudam. Agora no início, para que eu não esqueça, muito obrigada, o louvor, as meninas da recepção, as nossas coordenadoras, intercessão, pessoal da segurança, todos que estão lá fora andando e nos ajudando a fazer deste um evento organizado, porque esse é o nosso papel, fazer um evento organizado. A parte da unção depende do Senhor e de você crer que você vai receber aquilo. Por isso, se concentre no que Deus quer falar com você nessa noite. Nós lemos um versículo e ele é específico porque este mês nós estamos fazendo a festa do Purim, a comemoração da festa do Purim. E nós lemos o livro de Esther, que é um livro que fala sobre esta festa. Nós vamos fazer o nosso encontro nessa noite de uma forma diferente. Eu vou receber algumas convidadas daqui a pouco, mas antes eu quero fazer um pequeno histórico com vocês. Eu sei que a maioria conhece a história de Esther, mas nós vamos ser gentis e agradáveis com todas e vamos deixar todo mundo aqui situado do que nós vamos fazer aqui nessa noite.
Primeiro, nós sabemos que a provisão de Deus na nossa vida, e você é prova disso. Tenho certeza que se você pudesse usar o microfone, você teria muito testemunho para nos contar nessa noite e nós seríamos muito abençoadas. A provisão de Deus na nossa vida pode chegar de várias formas, de formas até inimagináveis, de formas que a nossa mente poderia nem pensar que aconteceria. Mas Deus age assim também. Deus é simples, mas também acontece coisas onde... Mas como isso aconteceu ali? E a palavra do Senhor é cheia de histórias. Histórias como nós vamos conhecer a de Esther. Deus pega as pessoas improváveis, as circunstâncias não prováveis, e Ele faz aquilo se tornar provável para cumprir a vontade dEle, para cumprir o propósito dEle. E falando sobre Esther, eu gosto muito do livro de Esther, gosto muito da história, gosto também porque é uma mulher e nos inspira também, mas tem alguns detalhes especiais no livro de Esther. Eu sei que você teria outros detalhes, vou compartilhar com vocês aqueles que me chamam a atenção, porque não dá para falar de todos. Primeiro, Esther era uma menina órfã, judia, foi criada por um primo mais velho, alguns chamam de tio. E Esther, imagino ela crescendo, uma menina normal, simples, mas como nós ouvimos aqui, nós precisamos cuidar das nossas crianças. Nós ouvimos no quadro, as crianças são como uma esponja, vão absorvendo tudo. E eu imagino que Esther, aquela criança, foi criada pelo primo que cultivava os princípios cristãos na sua vida. Ela foi recebendo aquele alimento, foi recebendo a palavra, ouvindo falar sobre um Deus, sobre o nosso Deus, um Deus que faz isso, que faz aquilo, um Deus poderoso. E quando Esther viveu, Jesus ainda nem tinha chegado, porque Esther viveu aproximadamente, essa história aconteceu aproximadamente uns 500 anos antes de Cristo. Mas Esther ouvia falar de Deus, ouvia falar do Deus Todo-Poderoso e da promessa de que um dia viria o Salvador. E Esther cresceu, se tornou uma adolescente, uma jovem, bonita por um propósito, mas o propósito só foi cumprido não pela beleza exterior, mas principalmente pela beleza interior que Esther tinha. Ela tinha a intenção certa, ela tinha a vontade certa, o desejo certo. E essa intenção e desejo certo era o não desejo. Ela nunca pensou em ser rainha. Não fala a palavra do Senhor que ela fazia planos com o tio. Quando eu for. Foi algo que foi acontecendo naturalmente. Por causa de uma circunstância, de algo que aconteceu improvável. A rainha Vasti, ela se rebelou contra o rei Assuero. E aí o rei a chamou, ela não foi, por causa de uma situação improvável, algo provável aconteceu. O rei baixa um decreto e diz que não quer mais saber daquela rainha. E aí os conselheiros dizem, que tal então vamos promover um concurso? Rei, imagine nesse reino. E olha, que era o reino mais poderoso da época. Imagine quantas jovens bonitas deve ter. Bom, nós temos alguns homens aqui, eles vão ter que nos ouvir. Imagine só, aqueles conselheiros dizendo para o rei, rei, você é todo poderoso, você vai poder escolher qual você quiser, qualquer uma. E o interessante da história, a gente lendo, a gente vê que na história, o decreto do rei, ele não poderia ser revogado. Então, eu acredito que em algum momento, talvez depois que o rei deu aquele decreto que não queria ver mais a rainha, talvez, quem sabe, em algum momento ele pensou, se eu pudesse voltar atrás. Mas naquele momento, os seus conselheiros disseram, não, vamos escolher uma nova. E por causa de uma circunstância improvável, o que aquela mulher tinha que se rebelar contra o rei? É uma coisa até a se pensar, por que a Vasti tinha que se rebelar contra o rei? Algo improvável aconteceu na nossa vida quando Deus quer que algo se cumpra. Coisas improváveis vão começar a acontecer ao seu redor. Talvez você vai olhar e vai dizer, mas poxa, o que é isso? Poxa, o que é aquilo? Não se assuste, é Deus agindo na sua vida. Deus agindo para cumprir um propósito através da sua vida, como foi com Esther. E a rainha saiu e o concurso foi realizado. Esther se preparou, assim como as outras jovens, algumas estavam lá até contra a sua própria vontade.
Mas elas estavam lá porque havia um decreto onde todas as virgens teriam que se reunir e se preparar durante um ano. Imagine um ano se preparando. Acredito que lá nessa preparação, não eram só banhos que essas jovens tomavam, elas aprendiam a falar, a se postar, elas aprendiam como se apresentar diante do rei, o que podia ou não podia falar. Elas também se embelezavam, contra a palavra, que eram 6 meses só com mirra, depois 6 meses com outras especiarias. Era uma preparação longa e demorada, mas elas estavam ali se preparando. E eu pergunto para vocês nessa noite: como nós temos nos preparado para encontrar o noivo? Como tem sido a sua preparação? Ou será que não existe nenhuma? Nós precisamos nos preparar. Espiritualmente, fisicamente, mentalmente. Olha o trabalho que deu. 1 ano de preparação para encontrar um rei carnal. Um rei humano. Mas nós somos a noiva de Cristo. Do nosso noivo. E o Senhor espera que haja uma preparação entre nós. Nós não sabemos o dia e nem a hora. Esther tinha data marcada, olha, 1 ano de preparação, e aí o rei vai chamando conforme a vontade dele. Mas nós somos a noiva, mas nós não sabemos quanto tempo vamos esperar. Por isso, essa preparação é diária. Hoje é dia de se arrepender. Hoje é dia de pedir perdão ao Senhor. Hoje é dia de estar preparada para o noivo. E amanhã também é dia de preparação. Depois de amanhã também é dia de preparação. Mês que vem, semana que vem, ano que vem. Temos que estar sempre preparadas, porque não existe uma data marcada, não existe uma hora marcada. E aí, se nós não estivermos preparadas, como noivas de Cristo, adornadas, perfumadas, imaculadas, nós não seremos a noiva. E Esther, naquela preparação, foi chamada pelo rei e foi escolhida como a nova rainha. Ela foi escolhida, foi vestida com vestes reais e ela foi coroada. Esther estava onde nunca imaginou estar. Foi colocada no trono. Mas algo me chama a atenção na vida de Esther, assim como me chama a atenção na vida de Davi, do rei Davi. O coração de Esther. Deus não usaria uma pessoa com uma intenção errada. Deus não colocaria uma outra mulher com uma intenção errada, assim como Ele não fez com Davi. Deus escolheu Davi pelo coração, assim como foi a escolha de Deus por Esther. Deus não olhou beleza, mas a circunstância pedia. A de Davi não pedia, então Deus olhou só o coração. Mas Esther precisava conquistar, não só a Deus, porque Deus já havia sido conquistado por Esther. Mas a Esther precisava conquistar um rei humano, um rei terreno, e precisava de beleza. E eu quero dizer algo para você, mulher. Para que você conquiste o coração de Deus, você tem que estar com o seu coração pronto para servir a Deus. Você tem que estar com o seu coração pronto a entregar a sua própria vida por amor do propósito que Deus colocar na sua vida, como Esther fez. Nós vamos ver que ela colocou em risco a sua própria vida por amor ao seu povo e para cumprir o propósito que Deus tinha na vida dela. Não é um sacrifício que Deus te pede nessa noite, porque Jesus já fez isso por nós. Ele não te pede a morte, não é isso. Mas o que é um sacrifício para você? Será que é abrir uma célula na sua casa? Ah, não tenho tempo. O que é um sacrifício para você? É dedicar mais tempo na sua casa? Ah, eu não gosto, pastor, eu gosto mais de ficar fora. O que é um sacrifício para você? É amar mais o seu marido? O amor é uma escolha. A paixão é um sentimento, mas amar é uma escolha. E você pode, nessa noite, escolher amar mais o seu marido. E aos maridos que aqui estão, escolham amar a sua esposa. O relacionamento não vive por paixão, mas por amor, que é uma escolha. E se você escolher, você pode fazer. Não sei por que eu estou falando isso nessa noite, mas o Senhor manda dizer para você: escolha a melhor parte. Escolha a melhor parte. Escolha o melhor,
O melhor Deus já entregou na sua mão e muitas vezes nós estamos não queremos o melhor. O melhor está na nossa frente, mas nós queremos o que está do nosso lado. Escolha o melhor, porque Deus já colocou nas suas mãos o melhor. Deus já colocou o seu na sua mão. Deus já colocou aquilo que é seu para você. Deus já te entregou a melhor parte. É seu, é sua. Não abra mão daquilo que Deus te entregou. Não abra mão daquilo que Deus confiou em você. Então, quando nós falamos em sacrifício, pense o que seria um sacrifício para você hoje. Eu não estou falando de sacrificar a vida, mas o que seria para você um sacrifício hoje. Esther, aquela jovem judia, os judeus discriminados como são até hoje. Ela entra no palácio e o tio dela diz, o primo diz, olha, não conte para ninguém que você é judia, esconda isso, um propósito vai ter. E aí fica uma mensagem para a gente também, que tal nós decidimos obedecer às nossas autoridades? O primo dela naquele momento era a autoridade instituída por Deus sobre a vida dela. E ele disse para ela, não conte a sua origem. E ela decidiu obedecer, ela foi sábia. Nós temos também a opção de escolher obedecer. Obedecer às nossas autoridades, obedecer em casa também. Pastora, você está louca, século 21, obedecer em casa, que isso? Não fale que eu estou louca, porque é a palavra que diz. Não sou eu, não é a pastora fulana, não é o pastor ciclano. Questione a palavra de Deus então, e veja com Deus lá. A nossa missão é falar o que está na palavra de Deus. Esther decidiu obedecer. Gente, e quando a gente vai ler a palavra, eu acredito que é um resumo, porque não tem como detalhar tudo. Agora, se você vai entrar naquela história, se você vai entrar ali naquele mundo, né, que as histórias da Bíblia acontecem, eu imagino que aquilo não aconteceu em uma semana, em um dia, foi um processo longo. Esther estava no palácio, né, criados, tudo o que ela queria, ela tinha à sua disposição, todo mundo a servia muito bem. Mas olha como a gente vai vendo alguns detalhes. Esther, as pessoas que estavam perto dela, sabiam da rotina dela. Porque você já reparou? As pessoas, elas conseguem não ser naturais por um tempo. Mas por muito tempo não. Se eu começar a conviver com você todos os dias, não é, Glaucia? Eu vou saber se você deixa toalha molhada, né? Se você é bagunceira, se você fala muito. Esther tinha as criadas perto dela. E a palavra do Senhor fala que quando o bicho pegou, as criadas já estavam preparadas e Esther chamou que elas orassem também. Mas pense comigo, se Esther não fosse uma mulher de oração, se ela não fosse uma mulher que tivesse aquilo na rotina dela, no dia a dia dela, as criadas iam olhar para ela e dizer assim, você está louca? Que é isso? Não sabemos nada disso. Mas eu imagino que Esther, ela tinha uma vida de mulher cristã. Ela tinha uma vida habituada. E é o que nós precisamos ter, hábitos cristãos. Sermos habituadas, sermos naturais naquilo que fazemos. Eu imagino que Esther todos os dias reunia suas criadas e orava, intercedia por elas. Ah, pastora, não dá tempo de fazer isso, tanta correria. O que custa parar um pouco e orar por aqueles que estão perto de você? Ô, gente, lá no trabalho, vamos dar a mão aqui, 5 minutinhos, vamos orar. Faça disso um hábito na sua vida, porque na hora que você precisar, você já estará craque. Esther estava ali diante de um principado. Resumindo a história do povo de Deus, um povo perseguido desde o início, e foram várias tentativas para acabar com este povo, e nós sabemos que o findar disso era tentar exterminar a vinda de Jesus, porque ele viria da descendência, né, dos judeus, de Davi, e acabando com o povo judeu, Jesus não chegaria até nós. Amã, o secretário principal do rei, que tinha na sua origem, ele era amalequita. Eles eram considerados inimigos de Deus desde lá do deserto.
simplesmente porque impediram o povo de Deus de passar, mas naquele episódio foi decretado que os amalequitas seriam inimigos do povo de Deus para sempre. E Amã, o principal secretário do rei Assuero, era amalequita, e ele odiava o povo de Deus. E munido de influência, porque ele tinha influência com o rei, ele tinha influência, a fala dele era inteligente, ele era habilidoso para falar. Ele disse: rei, que tal? Olha, tem um povo aí meio estranho, um povo rebelde. Nada de rebelde, porque o povo tinha um no meio do povo que não se curvava para ele. E esse um era o tio, o primo de Esther. E Amã, munido da influência, fez a cabeça do rei e disse: olha, rei, e ainda? Além da rebeldia desse povo, eles não gostam da gente. Eles não gostam de você, eles não gostam do seu reinado, vamos acabar com esse povo. Rei, vamos fazer um decreto, onde esse povo pode ser exterminado, todo mundo pode acabar com esse povo. E ainda por cima, rei, eu te darei uma recompensa. Olha que canalha, né? Para não dizermos outra coisa. Mas existem muitos conselheiros assim, ao nosso lado, ao lado do seu marido, ao lado dos seus filhos, ao lado de pessoas próximas a você, conselheiros inimigos de Deus, usados para exterminar o plano de Deus na sua vida. E o rei, enganado por aquela ilusão, claro, vamos lá, toma meu anel, coloca lá, pode ir, faz esse decreto. E aí foi decretado. Mardoqueu ficou desesperado, colocou cinza sobre a sua cabeça, colocou roupas de saco, e aquela notícia correu ali em todo o reino. Imagine que amanhã sai um decreto do presidente, onde todo o povo cristão será exterminado. Mas preste atenção, gente, como isso é sério. A gente lê a Bíblia e é uma história contada como uma história que você compra num livro. Mas preste atenção no que nós estamos vivendo, no que nós vivemos no mundo. Estão querendo acabar com o povo de Deus? Estão querendo acabar com a sua crença, com aquilo que você acredita, de uma forma tão sutil que muitas vezes é até natural. Esther foi usada por Deus para se levantar contra esse principado. E ela denunciou o principado. Mas quando Esther ficou sabendo do que estava acontecendo, por um recado que foi dado a ela por um servo: olha, seu primo mandou dizer que está acontecendo isso e isso, e todo o povo será exterminado. Esther não soube o que fazer. Muitas de nós, em muitas situações, não sabemos o que fazer. Ficamos paradas. Não, mas está tudo tão bom. Sabe, quando parece que o telhado cai, a casa cai, você estava vivendo um momento tranquilo, harmonioso, e de repente algo acontece. Mas espera aí, será que nós viemos aqui nessa terra para ficarmos tudo bem, tudo tranquilo? Aqui é uma passagem. Nós estamos aqui, de oi terra, até logo terra. Vamos cumprir a nossa missão enquanto nós estivermos aqui? Ou será que nós seremos mais um no meio dessa multidão que fica sentado esperando o mundo acabar ou Jesus voltar? Vamos fazer alguma coisa enquanto estamos aqui como noivas esperando o noivo? E Esther, naquele momento, assume a posição a qual ela foi escolhida por Deus para exercer, porque até então ela estava vivendo normalzinha demais. E o tio dela diz para ela assim: olha, não pense você que só porque você está aí no palácio protegida, você não será atingida por isso. Acorda para a vida. Você está aí por uma missão. Vamos acordar, mulheres. Vamos acordar. Qual é a missão pela qual Deus te chamou? Começa dentro de casa. O Senhor nos chamou com uma missão dentro de casa. Estamos cumprindo a nossa missão? Estamos cumprindo aquilo a qual o Senhor confiou nas nossas mãos? E Esther se levanta, depois daquele momento de não sei o que fazer. Todo mundo tem o direito de não saber o que fazer em um momento, não é verdade? Mas o Espírito Santo
Ele te mune de estratégias. Então, quando você não sabe o que fazer, busca do Senhor uma estratégia. Não saia falando, não saia tagarelando, não saia agindo conforme o seu pensamento. Vamos parar, vamos pensar, vamos respirar. Deus, o que eu devo fazer? E Esther, naquele momento, ela reuniu as criadas dela e disse: vamos orar. E fale para o povo, para o meu povo, que não coma durante 3 dias. Vamos orar e jejuar. O que você cantou aqui no início? A oração tem poder. Esther creu. Esther cria que a oração agiria na vida dela, na vida do povo. É tão fácil crer, mas na hora de ter que agir e ter fé é tão difícil. Eu imagino que foi difícil para Esther, como é para muitas de nós, crer. Mas na hora que vem a situação, se nós não crermos, se nós não tivermos postura e posição de crer, nada acontece. E com autoridade, Esther creu, orou, e ao 3º dia ela foi se encontrar com o rei. Ela não poderia entrar na presença do rei, mas ela foi. Falou assim: olha, se eu tiver que morrer, eu vou morrer, mas eu vou cumprir o que Deus espera de mim. E ela foi, mas naquele momento o cetro estendeu sobre a vida dela. Esther pôde falar com o rei. Imagine o coração, o medo, a aflição. Se o rei não estendesse o cetro para Esther, Esther morreria naquele momento. Os guardas com lança, com espada, poderiam já matá-la. Ela não havia sido chamada pelo rei, já havia 1 mês que o rei a não chamava. Esther entrou na presença do rei, e ele não só estendeu o cetro para ela, mas ele disse: peça o que quiseres e eu te darei, até o reino todo eu te darei. O Senhor nessa noite estende o cetro de justiça sobre a sua vida, e Ele te pergunta: o que queres, filha amada, que eu te darei? Você quer o reino todo? O que você quer? Talvez o seu coração aflito: será que Deus vai ouvir a minha oração? Será que Deus vai me atender? Será que eu estou certa diante de Deus? Não importa como nós estamos, sujas, nos sentindo talvez machucadas, humilhadas, não importa como nós estamos, venha como estás diante do rei, e Ele estenderá o cetro sobre a sua vida. Mas um detalhe também muito legal no livro de Esther. Esther se preparou espiritualmente. Orem, vamos orar durante 3 dias. Mas ela também se preparou fisicamente. Ela vestiu a melhor roupa de rainha e ela foi diante do rei. Nós precisamos ter estratégias, mulheres. E eu pego o exemplo de Esther como apenas um exemplo para a nossa vida hoje. Vamos ter estratégias. E Esther, recebida pelo rei, o rei estendeu o cetro sobre ela. Ele disse: pede o que queres. Ela disse: rei, eu quero convidar você para um banquete. E o rei foi feliz, ceiou naquele banquete. Ele disse: e agora, minha esposa, diga o que você quer. Ela: calma, rei, eu quero te pedir que você volte amanhã para mais um banquete, mas traga com você Amã. Traga ele também. E Amã, quando ficou sabendo, ficou super feliz. Nossa, estou podendo, né? Vou no banquete da rainha. Mas Esther já estava com a estratégia preparada. Naquele 2º banquete, ela denunciou um principado. Ela denunciou a estratégia de Amã. E a forca que Amã havia preparado para o primo de Esther foi usada para que ele morresse. É um resumo da história da rainha Esther. Nós vamos continuar ele com algumas convidadas, e eu quero chamar aqui em cima, no palco, a pastora Olívia, nossa coordenadora estadual dos grupos missionários de mulheres em Minas Gerais. Glória a Deus. Quero chamar aqui também a pastora Gláucia, que é psicóloga, pastora. Vamos recebê-la louvando a Deus pela vida dela. Quero chamar aqui também a pastora Nilze, que é pastora da Igreja do Evangelho Quadrangular, a cidade de Prudente Moraes,
E quero chamar aqui também a pastora Cida Leão, que é psicóloga, pastora, professora de História de Israel. E hoje está fazendo aniversário. Parabéns, Cida. Junto com você, a Maria das Graças, também lá do Jardim Montanhês. A mãe da Luana, da doutora Luana, também está fazendo aniversário hoje. Parabéns para essas mulheres lindas. E para quem aqui também estiver fazendo aniversário, parabéns. Me ajudem a acomodar as meninas. Tem dois aí para sentar? Pode sentar, gente. Então não tem pé, não. Não, só tem um. Tá, sentem vocês, eu vou ficar em pé. Pode Pode sentar sentar aqui. Não, senta aí. Tá faltando assento aqui para as nossas amadas. Enquanto elas estão se acomodando aqui, eu quero mostrar para vocês. Todas receberam esse livreto na entrada? É um presente da Coordenadoria Nacional de Mulheres para vocês. Caso vocês já tenham, presenteie alguém com esse livro, uma amiga. Fale para ela sobre o que você aprendeu aqui nesta noite. Leia com ela este livro. Tenho certeza que você irá abençoar a vida de alguma pessoa. Quero mostrar também para vocês o DVD do Congresso Nacional de Mulheres. São 6 DVDs que tem aqui dentro e um CD com 7 músicas, inclusive a música que nós vamos usar aqui nessa noite, a música da oração, música do GMM. E o DVD está disponível para você lá do lado de fora, mas esse não é brinde, viu? Vai ter que ficar de lado, né, gente? Porque senão ficar na frente da pastora Olívia não dá, não. Eu convidei essas pastoras para estarem aqui hoje conosco, porque eu acho muito importante nós compartilharmos o que nós temos vivido hoje no Brasil, a situação atual. E cada uma vai ter a oportunidade de contextualizar a história da Rainha Esther com as nossas vidas hoje. Vou começar com a pastora Olívia. Amados de Deus, boa noite. Né? É muito bom estar aqui. E quando nós ouvimos a história da Rainha Esther, nós vemos que ela lutou para remover os decretos de morte, né, que estava sobre o povo de Israel. E eu vejo que se Esther estivesse aqui com a gente hoje, com certeza ela estaria lutando pela igreja, né, para que a igreja fosse exatamente aquilo que Jesus desejou que ela fosse. Porque hoje, às vezes, nós vemos um descaso espiritual tão grande, né? As pessoas estão abandonando o congregar, a comunhão. Elas estão perdendo, às vezes, o sentido de cumprir o propósito de Jesus, que é lutar por almas, que é estabelecer o reino de Deus. Às vezes, vivemos num ativismo horroroso e esquecemos que a nossa missão é ganhar almas, é mostrar que Jesus é o Senhor da igreja. Então, eu acho que hoje Esther lutaria pela igreja. Eu acredito que ela estaria nos chamando a atenção, ia colocar os joelhos no chão, para que todo o povo de Deus pudesse pensar como igreja, pensar como reino, pensar como corpo, né? E, com certeza, ela estaria numa grande batalha de oração para que Jesus fosse entronizado como o Senhor da igreja, né? Como aquele que é dono do reino de Deus, porque era isso que ele desejava, que nós buscássemos o reino dele. Então, eu acho que é muito importante a gente pensar que todo esse contexto que nós estamos vivendo passa pelo nosso, às vezes, pelo nosso descaso com o propósito de nossa missão, que é ganhar almas, que é encher o céu e esvaziar o inferno. É interessante, pastor Olívia, que, só para contextualizar as nossas amadas,
quando nós a convidamos, né, convidamos as meninas para estarem aqui conosco, eu pedi que elas pensassem em algumas coisas. Pelo que Esther lutou e pelo que nós, ou Esther hoje, lutaria. Então, por isso a pastora Olivia está dizendo sobre a igreja, lutaria pela igreja. Hein, pastora, e será que as mulheres que estão aqui nessa noite, que tipo de qualidade que elas deveriam ter, ou nós, quando digo as mulheres, incluo todas nós, que tipo de qualidade, ou de ação, ou de estratégia, nós deveremos ter para cumprir este propósito de lutar pela igreja? Bem, nós deveríamos sempre lembrar que Jesus nos chamou para fazer discípulas. E nós deveríamos ter o mesmo sentimento que tinha Cristo Jesus, que é compaixão pelas almas perdidas. Eu acho que quando nós nos compadecermos das almas perdidas, a gente volta a entender esse sentido aí de estabelecer o reino de Deus. Amém. Pastora Glaucia. Eu gostaria de chamar a atenção antes disso, meninas, boa noite, paz. É um prazer estar aqui. E meninos também. Eu gostaria de chamar a atenção para 3 qualidades da rainha Esther: sabedoria, coragem e fé. E gostaria também de fazer um paralelo entre as 2 rainhas, que Vasti, que me desculpe, mas era uma rainha burra, né? Não foi inteligente, não foi sábia. Quando o rei a chamou, ela não quis ir à sua presença. Já a rainha Esther foi sábia, corajosa e uma mulher de fé. Ela sabia que estava arriscando a sua própria vida, né, ao aparecer diante do rei sem ser convocada. Mas, como foi bem dito aqui, ela se preparou para isso, ela orou, ela jejuou durante 3 dias. E ela foi, eu acredito que ela entrou na sala do rei com um olhar fixo nele, né? E ali naquele momento mostrando coragem, demonstrando amor. E ele levantou o seu cetro para ela. Então ela foi corajosa, ela teve fé e ela foi sábia. Porque no primeiro momento ela não disse o que ela queria. Ela fez um segundo banquete. E nós precisamos aprender com a rainha Esther. Né? Há tempo para todas as coisas, é o que diz a palavra. Então há tempo de se calar e tempo de falar. Quantas vezes nós somos impulsivas? Quantas vezes nós falamos na hora errada? Então, essas são 3 características que eu gostaria de salientar na vida da rainha. E eu acredito que hoje a rainha Esther lutaria pela família cristã brasileira, que está sendo colocada de lado, onde existem leis que tentam derrubar e denegrir a família, onde muitos acreditam que o casamento é uma instituição falida, e isso não é uma verdade, porque casamento é um projeto de Deus, casamento é bênção de Deus, casamento é uma aliança de sangue, não é a festa, não é a cerimônia, não é o vestido, não é o buquê. É uma aliança de sangue. É o relacionamento sexual entre um homem e uma mulher. Esther lutaria por isso. Hoje está se falando muito, por exemplo, dentro do casamento, do sexo tântrico. Né? O que seria isso? Um sexo que não precisa mais dessa intimidade, da penetração, né? Onde o casal vai descobrir outras maneiras de prazer. Isso não é de Deus. Isso é mais uma coisa para introduzir no nosso meio o homossexualismo, o relacionamento homoafetivo. Esther lutaria contra isso também. Esther lutaria contra a ideologia de gênero. Querem nos fazer acreditar que o masculino e o feminino não existe, que é uma coisa inventada, mentira do diabo. O mundo jaz no maligno. Nós precisamos sim ensinar os nossos filhos,
Nós precisamos cuidar dos nossos filhos. Eu acho também que Esther lutaria pela família, contra o homossexualismo, contra a adoção, de crianças por homossexuais, porque uma criança precisa de pai e mãe. Então tudo isso é importante, E hoje nós, como mães, como mulheres de Deus, mulheres sábias, mulheres cheias do Espírito Santo, nós precisamos estar atentas a todas estas coisas. Amém? Então Esther foi uma mulher sábia, corajosa, uma mulher de fé, e nós devemos seguir o seu exemplo e lutar, por uma família melhor, uma família de acordo com a vontade do Senhor. Uma família segundo o coração de Deus, isso mesmo, Então esta seria a luta de Esther hoje, pela família, pelo casamento, pelos filhos, Esther lutaria contra a lei da palmada. Hoje você não pode corrigir o seu filho, você não pode usar a vara, da disciplina, dar uma varadinha na perninha dele, corrigir com amor. Porque se você for denunciada, você vai ser presa. Você não corrige a sua criança hoje, para que amanhã a sua criança de 10 anos invada um condomínio, roube um carro, dê tiro na polícia e morra com um tiro na cabeça. Você não pode corrigir, mas a sociedade vai corrigir. Esther lutaria por isso, por uma educação melhor. Esther lutaria, pelas moças hoje que não estão sabendo, se guardar. Princípios e valores de Deus não mudou. Então tudo isso é importante. É a luta pela família. E é interessante, Gláucia, e todas as mulheres, que para nós valorizarmos, exaltarmos o que é bom, devemos, não é deixar de lado, mas aumentar o que é bom. Como que eu poderia explicar isso de uma forma melhor? Nós estamos falando de tantas coisas que estão sendo embutidas, estão sendo, tentando colocar goela abaixo na sociedade, mas agora é hora de nós exaltarmos o que é melhor. Nós estamos falando da família, então vamos exaltar a família, valorizar a família, o papel da família, o papel do homem, o papel da mulher, o papel dos filhos, mulheres dando honra aos homens, homens amando as mulheres. Vamos valorizar o que é bom, porque o que é ruim, a gente nem precisa falar sobre o que é ruim, porque o que é bom, ele será tão maior, tão exaltado, tão evidente, que ele automaticamente engolirá o que é ruim. Amém? Pastora Cida. Bom, queridas, boa noite, para todas nós que estamos aqui, os homens também que estão aqui nos abençoando nessa noite. Quando eu olho a história de Esther, muitas coisas faz com que nós possamos analisar as nossas próprias vidas. E uma das coisas que me chama a atenção em Esther é que Esther foi uma mulher que na hora da dificuldade, ela não ficou em cima do muro. Foi uma mulher decidida, uma mulher que tomou uma atitude e arriscou para tomar essa atitude. Mas ela preferiu arriscar do que ficar em cima do muro. E Esther, ela foi essa mulher que arriscou a sua própria vida, mas ela arriscou com consciência, ela arriscou com sabedoria, ela arriscou a um ponto que ela tinha tanta sabedoria, que a primeira coisa que ela fez foi dizer: olha, fale com o povo de Israel que está aqui em Suzã, fala com esse povo que jejuma 3 dias, e eu também vou estar jejuando. Por quê? Porque Esther arriscou, acreditando que Deus iria dar direção para ela. Amém. Ela foi essa mulher decidida, mas uma mulher de responsabilidade, de saber que ela estava arriscando, mas com sabedoria, porque ela sabia que Deus iria direcioná-la, que Deus iria mostrar para ela qual a direção, o que fazer, como fazer.
E foi o que Deus fez com ela. Tanto que ela, ao ter essa direção do Senhor, ela também teve uma postura na sua decisão. Ela teve uma postura naquilo que ela arriscou. Tanto que ela foi uma mulher que ela não saiu correndo, resolvendo a sua situação. Ela não saiu descabelada, ela não saiu maltrapilho, não. Ela se preparou. Porque naquele momento em que ela se arriscou, ela tinha uma alta posição. Ela sabia o que ela ia fazer. Ela sabia realmente que Deus iria direcioná-la e que não precisaria dela sair de qualquer jeito, mas que ela poderia se preparar, que ela poderia esperar, porque na hora certa, o Deus que ela servia e que os seus pais serviam, que os judeus serviam, era um Deus que tinha provado para eles, que estava ali terminando 70 anos de cativeiro. Eles acreditavam que aquele Deus que prometeu para eles, que eles voltariam para a sua terra, era o mesmo Deus que estaria com ela e mostraria para ela tudo aquilo que ela deveria fazer. Esther arriscou com sabedoria. E hoje, se Esther estivesse no nosso meio, ela falaria para nós mulheres, para nós não ficarmos em cima do muro, mas que nós pudéssemos arriscar, não como muitas mulheres do século 21 têm se arriscado. As mulheres muitas vezes do século 21, ela está se arriscando, não ficando em cima do muro, mas ela está se arriscando de forma insensata, de forma pela qual ela tem sofrido por aquilo que ela está arriscando, porque ela arrisca sem sabedoria. E a mulher que numa situação, ela arrisca para não ficar em cima do muro, e ela arrisca com falta de sabedoria, nós vamos ver o que está acontecendo aí. Nós vamos ver que na semana do Dia dos Namorados, quantas mulheres têm arriscado as suas vidas para não ficarem sozinhas? E elas arriscam de uma forma não sábia, porque elas pagam um alto preço por essa forma de arriscar sem sabedoria. Mas Esther, se ela estivesse no nosso meio, ela falaria para mim e para você: arrisque sim, porque existem momentos nas nossas vidas que nós não podemos ficar em cima do muro. Nós temos que tomar uma decisão, mas toma decisões sábias. Toma decisões acreditando no Deus que você serve. Aleluia. E acreditando que você tem que amar primeiro a você própria. E se arriscar, que seja para a glória de Deus, mas que seja também para você ser uma mulher feliz, uma mulher abençoada e uma mulher que viva os sonhos de Deus nesta terra. Aleluia. E se arriscando, né, na direção de Deus, é um risco consciente, né? Não vamos ser tolas e arriscar as nossas vidas sem uma direção, sem o Espírito Santo, mas vamos ser sábias. Pastora Nilce, compartilhe conosco. Boa noite, pastora Bianca. Boa noite, Esther. Boa noite. Tem Esther aqui? Amém. Esther preta, Esther branca, Esther loura, Esther que comprou roupa, Esther que inventou. Nós todos somos Esther, né? Essa é a ideia principal hoje. Que todo mundo sai daqui com essa consciência. Nós todas somos Esther. Fomos todas escolhidas pelo rei, né? O rei já estendeu para nós o cetro de justiça. Já temos acesso ao rei. Ele já permitiu. Então, hoje, a ideia na história de Esther, que é uma história fantástica, e é bom ver Esther aqui hoje, né? A gente vê que Esther chega para o rei, quando ela faz a preparação toda, ela chega para o rei, a primeira ideia é o seguinte: muda esse decreto, muda isso que já está sentenciado. Aí o rei fala para ela: mas mudar o decreto não dá, não vai dar para mudar o decreto. O rei já assinou, o rei já, o que o rei fala não volta atrás.
Aí ela vai e fala assim, mas alguma coisa tem que ser feita. Aí o rei fala, eu dou para vocês então o direito de lutar pela vida de vocês. Às vezes você chega diante de Deus pedindo, Deus, muda a história do meu filho, muda a história do meu marido, muda a história do Brasil, muda a história do meu bairro. Aí Deus fala assim, olha, a escolha de cada um já fez, mas eu dou para você o direito de lutar. Deus dá para a gente o direito de lutar, e quando Ele nos dá o direito de lutar, Ele entra, como a pastora Bianca falou, Ele entra com aquilo que é o sobrenatural, A gente tem as nossas forças naturais, aí o sobrenatural vem de Deus. A gente vai ver o milagre acontecendo, porque o rei, além de nos autorizar, Ele não nos manda sozinhos, Ele manda o Espírito Santo conosco, o que nos autoriza, o que nos fortalece, o que nos mantém de pé, que nos leva para frente, que nos faz abrir porta, o que vai além do que está nas nossas forças. Eu acho que hoje Esther lutaria não só pela família, mas também, não só pela igreja, mas também, não só pela postura, mas também, mas ela lutaria também por uma nação melhor, por um país mais digno. Ela lutaria por um futuro melhor. As Esther de hoje em dia reclamam demais, As Esther de hoje em dia cruzam os braços demais. As Esther de hoje em dia vai para a casa da outra falar do que está acontecendo. Esther ia falar para ela, Esther hoje em dia está muito melindrosa, Esther já chega diante de Deus, ai meu Deus, ai vida, ó azar, E Deus fala, minha filha, você é Esther, vai lá e muda a situação. Vai, Esther, vai para o conselho tutelar. Vai lá, Esther, vai lá no conselho tutelar, candidata. Vai lá, Esther, muda a vida das pessoas. Nós somos Esther. Então hoje eu acho que Esther lutaria não só pela vidinha dela ali, mas ela iria mais longe. E nós também iremos muito mais longe, porque hoje você sai daqui muito mais Esther do que quando entrou. Glória a Deus. Muito bom. Eu acho que está na hora então da gente sair da nossa zona de conforto, E virar Esther. E virar Esther. Quero agradecer as convidadas que nós tivemos aqui nessa noite. Elas não vão sair ainda porque nós vamos continuar. Mas podem ficar de pé. É muito bom ouvir experiências, muito bom ouvir relatos sobre o mesmo fato, mas contados de formas diferentes. E nós vamos dar continuidade à nossa festa do Purim, porque depois de uma história toda dessa, o povo saiu vitorioso, porque, como a pastora Nilce disse, o decreto do rei não poderia ser revogado. O povo seria exterminado. Mas Esther deu uma outra ideia. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um outro decreto e dizer que o povo pode se defender, pode lutar. O rei fez esse decreto. E o povo saiu vitorioso, porque além disso o rei ainda deu armas, munições para eles. E eles conseguiram lutar e exterminar os inimigos deles. E após esse extermínio e a vitória do povo de Deus, o povo se reuniu e disse, nós nunca mais poderemos esquecer esta vitória. Uma vitória histórica, que deve ser lembrada de geração em geração. E não era só porque Esther havia contribuído com essa história. Esther foi apenas um personagem. Mas o personagem principal daquela história é Jesus Cristo, que estava sendo preparado para chegar à terra. E após aquela vitória eles disseram então, aquele versículo que nós lemos no início, Esther no capítulo 9, verso 18, que diz que o povo se reuniu durante 2 dias e eles festejaram, eles se alegraram, porque havia libertação. E já já nós vamos nos festejar e nos alegrar. Mas antes eu gostaria de convidar vocês a ficarem sobre os seus pés. Tudo que vocês ouviram aqui nessa noite é muito lindo e muito especial, mas nada disso terá efeito se você não praticar. Nada disso terá efeito se você não exercer. Terá sido apenas mais um culto, terá sido apenas mais um encontro, terá sido apenas mais algo na sua vida. Mas você pode fazer este encontro ser diferente na sua vida, ser um diferencial, ser um marco, se você decidir fazer alguma coisa. Eu tenho certeza que essa capacidade de colocar no seu coração não é minha nem das pastoras, mas é do Espírito Santo de Deus. Ele tem o poder, a
capacidade de pegar cada palavra que foi dita e colocar aí dentro e fazer uma semente aí frutificar e dar frutos. Mas abra o seu coração para o manejo do Espírito Santo. Ele está aqui no nosso meio. Ele quer tratar na sua vida. Ele quer trazer libertação para a sua vida. Ele quer tirar os grilhões que te prendem, que te amarram. Muitos grilhões não são vistos, são invisíveis. E nós estamos aí achando que está tudo bem. Mas o Senhor irá tirar aquilo que está prendendo os teus pés nesta noite. Aquilo que está segurando as suas mãos, que está te paralisando, aquilo que está te deixando seca, mirrada, infrutífera. O Senhor, Ele te liberta nesta noite. E eu quero que você se concentre nessa oração. 7 mulheres estarão orando pela sua vida, por todas as áreas da sua vida: financeira, espiritual, familiar, sentimental. Fale com Deus nesta oração. Abra sua boca e fale com Deus aquilo que você precisa. Fale com Deus o seu anseio. Ele é poderoso para te abençoar nesta noite. O nosso Deus é o Deus do impossível, do sobrenatural. Nós nos levantamos, Senhor, nessa noite com autoridade do nome de Jesus. Nos levantamos contra principados, potestades, forças malignas que estão tentando destruir as nossas vidas, as nossas famílias, o nosso sentimento. Mas nós nos levantamos pela autoridade do nome de Jesus contra enfermidades, desespero, loucura, depressão, e declaramos em nome de Jesus que somos mulheres libertas, lavadas e remidas pelo sangue de Jesus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Glórias e glórias e glórias nós te damos nesta noite de segunda-feira, nesta noite que nós aprendemos e juntas e emanadas em uma só fé, nós entramos na presença não de um rei humano somente, mas do Rei dos Reis, o Todo-Poderoso. Pai, em nome de Jesus Cristo, como aquela rainha, como aquela mulher, eu quero declarar nesta noite que ninguém da minha parentela vai perecer na mão do diabo. Nenhum dos meus parentes vão morrer nas mãos do inimigo, porque nesta noite, Deus, nesta noite, o Senhor está declarando um livramento para cada parente de cada mulher que aqui está nesta noite. Soberano Senhor, ó Deus, abençoa as mulheres nesta noite, Pai, que possamos sair daqui, ó Deus, ungidas pelo Senhor, fortes no Senhor, com a sabedoria, Deus, que o Senhor deu para estar naquela ocasião. Que o Senhor nesta noite, ó Deus, derrama sobre nós agora, Pai, no nome de Jesus Cristo, meu Senhor. Eu oro, Deus, para que nós sejamos mulheres de influência, mulheres, ó Deus, que mudam a história da nossa família, do nosso país, no nome de Jesus. Meu Deus, aleluia, vai orando, vai falando com Deus. Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, ó Pai, levanta, meu Deus, levanta, Senhor, Esther, ó Deus, aqui em nosso meio, mulheres de autoridade, mulheres de sabedoria, mulheres de fé, Senhor, que luta, meu Deus, que luta pela família, que luta pelo país, em nome de Jesus, mulheres, ó Deus, ousadas, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, nós nos posicionamos nesta noite como mulheres ungidas do Senhor, para mudarmos histórias, ó Pai, na nossa nação. Queremos intervir
pedimos a direção do Teu Espírito Santo sobre o governo desta nação. Pai, liberta a nossa nação das opressões de Satanás. Queremos nos posicionar como mulheres cheias do Teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor meu Deus, confirma a vitória, meu Pai. Destrona mesmo Satanás. Destrona, meu Deus, todo principado, ó Pai, no nosso governo. Deus, em nome de Jesus Cristo, que esta noite, Pai, o Senhor venha repreender tudo aquilo que não provém de Ti. Toma, Pai, o governo, Pai, do nosso Brasil nas Tuas mãos. Senhor, coloque ali pessoas comprometidas com o Teu reino. Pessoas, Pai, que vão ser corajosas, sábias, destemidos. Pai, em nome de Jesus, nós, Pai, Te pedimos a vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai, Deus poderoso, que nesta noite o Senhor possa derramar sobre cada uma de nós, ó Pai, o Teu Espírito Santo, nos dando estratégias, nos dando, ó Senhor, autoridade, ó Pai, para que nós possamos lutar pelo nosso lar, lutar pela nossa família, lutar pela nossa nação. Meu Deus e meu Pai, que nós possamos usar as nossas influências, ó Pai, para atingir, Senhor, a nossa nação, para atingir, Senhor, as outras mulheres, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Deus, salva a nossa nação, salva a nossa família, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, ó Deus, nós oramos nessa noite, porque nós não somos covardes. Ó Deus, todo espírito, Pai, de medo, ó Deus, foi cravado naquela cruz. Por isso, meu Deus, toma, Senhor, ó Deus, as mulheres que estão acuadas, aquelas que ouvem um som, ó Deus, dizendo morra. Ó Deus, nós estamos aqui como mulheres, meu Pai, que foram levantadas pelo Senhor, e declaramos, aonde essa mulher estiver, frustradas, não realizadas, ó Deus, alcança nessa noite, e nós declaramos vida sobre elas, aquelas que estão aqui, aquelas que estão longe, aquelas que são crentes, aquelas que não são crentes, em nome de Jesus, nós entregamos cada uma nessa noite e declaramos, Pai, que todo sentimento de culpa, todo sentimento de morte, todo sentimento, meu Pai, na alma, ó Deus, de destruição, nós declaramos em nome de Jesus que o inferno, ele não prevalecerá contra a igreja do Senhor, contra a tua casa, em nome de Jesus. Faça silêncio ainda, com seus olhos fechados, em espírito de oração. Talvez seja você hoje, aquela que Deus chama por Esther, a menina, a rainha, a escolhida, Rainha Esther. Você é chamada hoje de Rainha Esther. E uma linda mulher
é Esther, a escolhida, mulher bendita. O Senhor te chama nessa noite de Esther, a escolhida. A surpresa de Deus é você. E por isso, nesta noite, nós vamos celebrar a libertação, celebrar a bênção de Deus sobre a sua vida, porque você nessa noite se levantou com autoridade, se levantou com ousadia, porque você é mulher de Deus, você é Esther, mulher ousada, escolhida, mulher bendita. E nesta noite, o Senhor te convida para celebrar a bênção dele sobre a sua vida. Sabe aquilo que você veio buscar do Senhor? Sabe aquilo que estava no seu coração, que está no seu coração? A bênção já é sua. Você crê nisso? Então vamos juntos celebrar ao Rei de Israel, ao nosso Deus, aquele que nos concede vitória. Derramar chuva de poder, chuva de unção, terra escolhida, povo abençoado, lugar prometido pra nascer o Salvador. Vamos juntos adorar a Elohim Adonai, aleluia ao Rei que nos salvou. Vamos juntos celebrar ao Rei de Israel e com as mãos erguidas adorar Elohim. Vamos juntos celebrar ao Rei de Israel e com as mãos erguidas adorar Elohim Yahvé. As mãos lá em cima, Senhor. Na tua presença, Shalom Alehi, Alehi Shalom. Hoje é o dia que o Senhor separou pra derramar chuva de poder, chuva de unção, terra escolhida, povo abençoado, lugar prometido pra nascer o Salvador. Vamos juntos adorar a Elohim Adonai, aleluia ao Deus que nos salvou. Vamos juntos celebrar ao Rei de Israel e com as mãos erguidas adorar Elohim Yahvé. Vamos juntos celebrar ao Rei de Israel e com as mãos erguidas adorar Elohim Yahvé.
vitória concedida à nossa vida. Te agradecemos, Senhor, porque a vitória já é nossa, em nome de Jesus. A vitória já é sua. O Senhor te garante a vitória. Não é mais tempo de lamúria, de reclamação, mas é tempo de contar bênção. É tempo de compartilhar bênção. Diga para todo mundo: o Senhor meu Deus, Ele me garante a vitória. Eu sou abençoada, eu sou frutífera, eu sou ousada. Na presença do Senhor, eu tenho unção. Diga, vai falando isso sobre você. Fale isso: Deus, eu estou aqui, eu sou abençoada pelo Senhor. Eu te agradeço porque o Senhor me escolheu. Eu te agradeço porque o Senhor me formou no ventre da minha mãe. Eu te agradeço porque eu sou livre de mimimi. Eu sou livre de depressão. Eu sou livre de lamentação. Diga isso para o Senhor: Deus, eu te agradeço, Pai, porque o Senhor me formou no ventre da minha mãe e lá o Senhor me escolheu. Te agradeço, Deus, pela minha família, uma bênção. Te agradeço, Senhor, pelas minhas irmãs, companheiras. Te agradeço, Senhor, pelos meus pastores. Diga isso ao Senhor. Aleluia. Nós te agradecemos, Senhor, nessa noite. Nós te agradecemos, Senhor. Muito obrigada, Senhor. Graças ao Senhor, nós estamos aqui nesta noite. Obrigada, Senhor, pelo ar que respiramos. Obrigada, Senhor, porque estamos aqui, estamos sustentadas no Senhor. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus, pela libertação. Agradece ao Senhor pela sua cura. Você foi curada nessa noite. Agradece ao Senhor pela sua cura. O Senhor não faz a obra pela metade. Ele faz a obra completa. Agradece ao Senhor pelo seu emprego, porque ele já é seu. Agradece ao Senhor pela restauração da sua família. Estava destruída, estava acabada. Não está mais. Agradece ao Senhor, porque Ele já restaurou o seu lar. Ele já restituiu os teus sonhos, a tua família, a tua casa, os teus filhos. Agradece ao Senhor pelos teus filhos de volta ao lar. Agradece ao Senhor, pode agradecer, creia, pode agradecer, agradeça ao Pai. Nós estamos aqui, Senhor, para te agradecer. Nós te agradecemos, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai. Te agradecemos por todas as bênçãos concedidas à nossa vida. E agora, irmãs, é tempo de compartilhar. Compartilhe a alegria do Senhor na sua vida. Não seja egoísta, não guarde só para você. Compartilhe.